Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, pronto. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esta complexa história, que é a história dos reis, a história de por que então Judá é o, o povo escolhido, né? Por que Judá é a tribo escolhida para então ser digamos assim, para que da sua linhagem venha, então, os famosos reis lá, então, Judá, os famosos reis que são quem? O Davi, né? O famoso rei Davi, que veio da linhagem de Judá e tudo mais. Vocês vamos acompanhar essa história desde o comecinho lá. Agora, sem mais delongas, então, eu vou começar essa história. Porque sabemos que até o próprio Senhor Jesus, ele veio então da linhagem de Davi, como a gente sabe, né? Porque José, o pai de Jesus, o pai terrestre de Jesus, ele era da linhagem de Davi, tá certo? Não é Maria, não. O José é o pai de José era da linhagem de Davi. Então, por isso que se diz. Porque quando Jesus foi batizado, foi apresentado e tudo mais, na verdade, as pessoas, ele era o filho de José, né? Para todos os efeitos, né? Então, por isso que ele veio da linhagem de Davi. Sem mais delongas, vamos começar, porque o assunto é um pouquinho complicado. Eu fiz aqui, ó. Jacó teve 12 filhos, né? Jacó, Jacó que era um patriarca, né? Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. O homem que teve a promessa de Deus, dizendo que a sua descendência se multiplicaria grandemente, como as estrelas do céu, como as areias da praia, né? Então, Jacó era filho deste Abraão, deste grande homem. Jacó, então, ele teve 12 filhos, tá certo? Teve 12 filhos e uma filha, a Diná, que depois morreu aí, pá. Ok. Desses 12 filhos, então, formaram-se as 12 tribos, que formam, então, todo este complexo de uma nação chamado o povo de Israel, chamado de o povo hebreu também, a partir desses 12 filhos, tá bom? Tá anotando aí? Ok. Judá, um desses filhos, na verdade o quarto, se eu não me engano, o quarto filho, ele então, quando o povo de Israel estava sendo escravizado, antes disso, porque tinha muita carestia, né? Carestia de alimentos, por causa daquela história de José, que foi vendido como escravo. Aí então José estava lá, já imperador, lá no Egito. Então veio Judá e ofereceu-se pelo seu filho, pelo seu irmão Benjamim. Tá certo? Então aí Judá ele já demonstra ter uma atitude louvável, né? Porque anteriormente disso, eu estou contando a história para vocês, a raiz da história mesmo, entendeu? Para vocês entenderem por que a tribo de Judá é a tribo principal, etc. Na verdade é uma tribo qualquer, porém ela tem esses detalhes aí que a tornam uma tribo principal. Judá, quando José foi vendido como escravo, Judá, ele foi o que incentivou realmente ali, vamos vender este garoto, vamos vender este nosso irmão, porque na verdade, filhos de Jacó mesmo eram só José e Benjamim, tá certo? José, que foi vendido como escravo lá, ele era filho legítimo de José, da mulher principal. O resto era filho das concubinas e tal, certo? Então Jacó foi o que incentivou mesmo para que o povo, para que os seus irmãos vendessem mesmo lá José. Passado muito tempo, José, que era escravo, torna-se então o braço direito assim lá do Egito, lá da galera toda lá.
Então, há muita carestia de alimento e o povo precisa. O Jacó então fala assim: ó, meus filhos, vocês vão lá e vão lá, conversem com o imperador do Egito lá para a gente conseguir alimento. Aí então Jacó se oferece pela vida de Benjamim, que este, por sua vez, tinha ficado como garantia para que eles pudessem levar alimento e voltar e aquela coisa toda. Então Judá, nesse momento, ele demonstra um arrependimento, porque este mesmo Judá, como eu falei anteriormente, ele tinha sido o principal que tinha incentivado, tá certo? Então ele demonstra muito arrependimento e tudo, tá certo? E é assim. E até agora me recordo uma história. Eu não vou conseguir achar a fonte para vocês aqui, mas tudo que eu estou falando é bíblico, tá? Jacó, o Judá mesmo, Judá. O personagem Judá, o filho legítimo de Jacó. Este mesmo Judá até, por sinal, não sei como que se me recorda a história, como é que aconteceu, mas Judá, ele teve um episódio aí também que ele agora eu não vou me recordar, mas essa história não vem ao caso. Estamos falando de por que Judá, a tribo de Judá, a nação de Judá, formada a partir deste homem, ela vem a ser a principal. Tá bom? Então tá, depois disso, as coisas acontecem assim dessa maneira. Tá certo? O que mais que acontece depois? Deixa eu ver aqui a minha colinha aqui. Ah, depois disso, o povo é escravizado no Egito. Foi escravizado no Egito. Aí então o povo é libertado por Moisés e aquela história toda da libertação do Egito. Tá acompanhando aí? Então, eles finalmente chegam na terra de Canaã. Caleb. Então, o povo todo fica com medo dos gigantes lá naquelas terras todas, mas Caleb, da tribo de Judá, muito corajoso, este homem da tribo de Judá, muito corajoso, ele então ele fala: esses gigantes aí não tem nada, vamos desafiar Caleb e Josué também. Josué que foi o, o depois de Samuel, depois de Moisés, né? Depois, quando Moisés morreu, Josué ficou líder ali no lugar. Foi o precessor, né? Não, antecessor, não. Precessor, é. Não, agora não sei. Não, o que veio depois, tá bom? Aí, assim. Então, a gente não pode confundir. A história também tem umas histórias meio enrolada aí, que são as 2,5 tribos que já pegam a história das 12,5 tribos, que elas já têm a sua parte na herança. Só por causa disso que é chamada essas 2,5 tribos. Elas já têm a sua parte antes da herança, porque elas vejam uma terra bonita lá, e essas 2,5 tribos falam assim: nós queremos já ficar aqui. Aí então Moisés fala: tudo bem, vocês podem ficar aí, mas vamos lá, ajudemos a guerrear junto lá com os povos, depois vocês voltam e herdam essas terras. Aí então essa é a herança das 2,5 tribos, que não tem nada a ver com a separação das 12 tribos que eu vou falar agora. A separação das 12 tribos se dá pelo seguinte. Então Samuel já era profeta e ele fala então para Saul, que também é dessa tribo de Davi. Vocês estão entendendo? Agora, eu esqueci de falar anteriormente, mas é assim, Judá, ele então, a partir deste Caleb, ele também ele herda a terra lá de Hebron, tá bom? Esse Caleb herda a terra de Hebron. Então é assim. Aí o que acontece? Peraí que me fugiu um pouco aqui, eu tô meio confuso. Bom, me fugiu aqui. Mas é isso aí. O que acontece é que as tribos se separam da seguinte forma.
Elas estavam unidas, todas as 12 tribos unidas. Quando então Saul se torna rei, Saul era um homem. Deixa eu ver quanto tempo estou. Eu tenho que, sabe, desbloquear para mais de 15 minutos. Já estamos aí em 10 minutos. Eu vou terminar essa história aqui para o vídeo ficar completinho. Ainda temos 5 minutos. Como que se dá essa divisão? É porque eu sou meio enrolado assim, a gente tem que ir devagarzinho, né? Tem que ter bastante calma, não adianta ir com pressa, porque é uma história bem enrolada. Então, essa história é para mais de uma hora, sabe? Assim, para um resuminho básico. É uma história para mais de uma hora, a gente conversando aqui, entendeu? Mas eu vou tentar resumir para vocês. Bom, a história, no começo lá da história lá, eu já contei para vocês mais ou menos como é que é. A história básica. Agora, então, essas 12 tribos, que vocês já sabem que são a partir de Jacó, essas 12 tribos já herdaram as suas terras. Elas foram herdadas, essas terras, por sorte, por mandado de Deus. Deus falou, vocês vão lá e vocês vão dividir essa terra por sorte. Claro que a gente sabe que não existe sorte para Deus. Até porque a tribo de Judá, através desse Caleb, que foi muito corajoso lá, ele não foi por sorte. Judá, quer dizer, Caleb, que era da tribo de Judá, eu estou contando para vocês a história para vocês, vamos chegar na tribo de Judá, através do rei Davi, que era da tribo de Judá e tudo mais. Todos os descendentes. Então foi uma história de grandes homens, grandes guerreiros aí, até chegarmos então nessas histórias conhecidas. Então, Caleb, ele desafiou lá os gigantes e ele não teve herança, não teve sorte, nada. Ele escolheu aquela terra. Ele falou assim, não, eu quero aquela terra. É uma terra cheia de gigantes, cheia de tudo, sabe? Guerreiros assim enormes e tudo mais. Ele falou, não, ele acreditava muito em Deus, sabe? Ele falou, não, eu vou lá e vou derrotar essa terra e não quero nem saber. Até por sinal, esse Caleb, ele foi uma das poucas pessoas que... eu não quero agora entrar em detalhes que eu não tenho certeza para falar. Bom, dito isto, temos já então a divisão das terras. Sabemos que então a parte de Judá, ela que ficou com Caleb, né? Caleb, ele dividiu a tribo de Judá, porque Caleb, ele era o patriarca nessa ocasião, né? Porque cada tribo assim, por exemplo, Benjamim lá, o filho de José, ele morreu, Benjamim morreu e teve outro patriarca que assumiu o seu lugar, depois assim por diante, assim por diante. Este Caleb, ele tinha assumido então a linhagem de Davi, de Judá, aliás. Então, competiu a tribo de Judá, digamos assim, foi escolhida por Caleb, tá certo? Então, Caleb escolheu lá tal lugar e aquele lugar ficou conhecido como a tribo de Judá. Tá certo? Mas esse Judá já tinha morrido há tempo. Aquilo lá era um povo lá que era tudo originário de Judá. Certo? Então tá. Então o povo pede um rei para Samuel. Samuel, que era profeta lá, tudo. O povo pede um rei. E o rei, então, dá um... Bom, a história o tempo está acabando, infelizmente. Eu vou continuar essa história em outro vídeo aí, porque não vai dar tempo. Eu vou ter que liberar. Na verdade, eu vou parar o vídeo por aqui. Eu vou dar um jeito de liberar com mais tempo aí nos vídeos, para eu poder falar à vontade, porque 15 minutos é muito pouco tempo, para poder contar essa história bem certinho para vocês. Se vocês querem ouvir essa história bem direitinho, com mais tempo aí, deixem no like, deixem no comentário o que vocês acham aí, tá certo? Vou ter que acabar por aqui, porque depois de 15 minutos o vídeo simplesmente é cortado e não passa de 15 minutos as gravações. Mas eu vou liberar mais tempo. Assim, tá certo, pessoal? Então fiquem com Deus aí. Até mais. Eu vou olhar para essa câmera, para aquela, para aquela, para aquela. Falou, pessoal. Tchau.